This call is now being recorded. Ok, estamos sendo gravados. Vamos ver quem está aqui. Bom dia, Camille, já te dei bom dia hoje. Bom dia, Daniele. Bom dia, Gisel. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Johannes. Bom dia, Cauane. Bom dia, Leonardo. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Renato. E é isso. Estão me ouvindo bem? Sim. Deixa eu aumentar o volume do meu aqui. Ok. Pessoal, dúvidas na aula da semana passada? Hoje a gente vai falar sobre a da semana passada. A gente vai corrigir as atividades e falar um pouco sobre a matéria da semana passada, que é importante, não tanto quanto a dessa semana agora. A aula dessa semana é a mais importante daqui para frente, porque tem um monte de coisas que a gente vai utilizar muito para entender a tabela periódica depois, tá? Então, vamos lá. Podemos começar a correção? Peguem a apostila, então, as atividades, abram lá a página 46, que é da semana passada. 46, questões 1, 2, 3 e 4. Ô, professor, o professor recebeu as minhas atividades? Recebi. Bom dia, Giovanni. Todo mundo com as atividades na mão? Página 46. Vamos lá. Questão 1. Um elemento químico é caracterizado pelo número de... Pelo número de quê? Número de prótons, galera. Alternativa B de bola. O Camille, você não tem apostila, mas ia do segundo bimestre. Você já pegou? Para não continuar com esse problema. Que na semana que vem a gente começa o segundo bimestre. Já pegou do segundo, pelo menos? Tá, então vai na escola e pega do segundo bimestre, para não continuar sem. Senão você vai ter problema, vai ficar complicado para você. Tá? Então, questão 1, alternativa B. Ele é caracterizado pelo número de prótons. 2. Por que o átomo é considerado um sistema eletricamente neutro? Alguém quer responder isso aí para nós? Pode ser eu? Pode. Dani? Eu botei porque a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Sim. Os prótons são as cargas... O quê? Professor, eu tinha respondido assim dessa forma, pois a quantidade de cargas positivas, os prótons, é a mesma que a quantidade de cargas negativas, os elétrons. Exatamente, a mesma resposta que a Dani deu. Então, você tem uma quantidade de cargas positivas, que são os prótons, que é igual à quantidade de cargas negativas, que são os elétrons. Se as cargas positivas são iguais às cargas negativas, o sistema ele é neutro, ele não tem carga positiva nem negativa, tá? Então, é bem simples essa resposta, ok? Alguém ficou com dúvida? Se ficar com dúvida, pode falar.
Beleza, vamos lá então. Questão 3. Para a determinação do número de massa de um átomo, considera-se somente a soma das partículas do núcleo. Por quê? Então, por que que a gente soma só as partículas do núcleo? Alguém quer responder? Pode falar, Giovanni. Pode ser. Ah, não. Pode Tu falar, vai, pode falar. Dani, depois, não tem problema não. Assim, rapidinho. Porque o elétron é 1840 vezes menor que o núcleo. Logo, ele não tem massa de se ajuntar com a massa do núcleo, pois há espaços vazios. Ok, fala a sua, Dani. Eu botei que isso acontece porque o elétron tem massa desprezível comparada à massa de partículas do núcleo. Sim, vamos lá então. Ó. O átomo tem 3 tipos de partícula, correto? Próton, elétron e nêutron. As do núcleo são o próton e o nêutron. E as de fora do núcleo é o elétron. O elétron, a massa dele é desprezível, é muito pequena comparada com as dos outros. Então, mesmo você somando a massa do elétron com a massa do próton e do nêutron, ela não vai fazer diferença, porque a massa deles é 1840 vezes menor, não do que a do núcleo, menor do que a de cada partícula do núcleo, tá? Então, a massa dos elétrons é desprezível. Então, você somando só a massa das partículas do núcleo, do próton e do nêutron, você já tem praticamente toda a massa do átomo, tá? Então, você não precisa somar a massa do elétron, porque ela é desprezível, ok? Fácil, né? Questão 4. Com base nas informações do quadro, complete-o com o que for necessário. Então, você tem ali o elemento na primeira e o símbolo. Essas duas já estão completas. Depois você tem a coluna de prótons, elétrons, nêutrons, Z, que é o número atômico, A, que é o número de massa, e a representação. Começando pelo flúor. O símbolo dele é o F. E ele tem 9 prótons. Então, quantos elétrons ele tem? Eu botei 9. Sim, se ele tem 9 prótons, ele tem 9 elétrons. E quantos nêutrons ele tem? 10. 10. Por que 10? Tá correto, 10. Agora a pergunta é, por quê? Não sei, porque eu fiz tipo, como se a soma deles tivesse que dar 19. Não sei. É exatamente isso. O número de massa é 19. E o número de massa é o número de prótons mais o de nêutrons. Então, se ele tem 9 prótons e o número de massa é 19, o número de nêutrons, exatamente, certo, Giovanni? O número de nêutrons tem que ser 10 para somar os dois e dar 19. Alguém não entendeu isso? Alguém ficou com dúvida nisso aqui? E na última coluna, a representação, que é o F, que é o símbolo, com o número de massa do lado esquerdo em cima e o número atômico do número no lado esquerdo embaixo. Então, o 19 em cima e o 9 embaixo. Ok? Vamos para o magnésio. O símbolo é o Mg. Quantos prótons o magnésio? Quantos... faltou o Z aqui, desculpa, João. Quanto é o Z aqui, que é o número atômico? 9. 9, por quê? Porque o número atômico ele vai ser sempre igual ao número de prótons, tá? Ok? Então, no Z vai 9. Magnésio. O símbolo é o Mg. Quantos prótons ele tem, o magnésio? 12. 12? 12? Como eu sei que tem 12? Porque está me dizendo que são 12 elétrons. Se são 12 elétrons, são 12 prótons, porque o sistema é eletricamente neutro. E quantos nêutrons tem? 24. 12?
12 nêutrons também. Por quê? Porque o número de massa é 24. O número atômico já está ali também, que é 12. E o A, quanto é o A? 24? O A é 24, é o número de prótons mais o número de nêutrons. O número de prótons você colocou, o número de nêutrons já tinha. Prótons mais nêutrons, 12 mais 12, 24. E a representação, como que a gente representa? É Mg... 24 em 5. Qual que é o número que vem em cima? Em cima. 24. Qual, Dani? Embaixo 12. Exatamente. É 12 Mg, embaixo e MG. Mg com o 24 em cima e o 12 embaixo. Correto. C, alumínio. O símbolo é o Al. Presta atenção aqui no Al, pessoal, que vai ser sempre assim, ó. Quando o símbolo do elemento ele tem duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, tá? Então, o magnésio é M maiúsculo, G minúsculo. O alumínio é o A maiúsculo, L minúsculo. O ferro é o F maiúsculo, E minúsculo. É sempre assim, ok? Não coloque as duas maiúsculas nem as duas minúsculas. É maiúscula e minúscula, tá? Prótons são 13. Elétrons são quantos? 13. 13. Elétrons iguais aos prótons. Nêutrons já está aqui, são 14. E o Z, o número atômico, é quanto? 13. 13, porque ele é igual ao número de prótons. E o A, quanto é o A? 26. 7. 27. Por que 27? Prótons mais nêutrons, não é prótons mais elétrons. Então é 13 mais 14. E a representação é o AL. Qual é o número que vai em cima? 27. 27, correto. E o que vai embaixo? 13. O 13, muito bem. E o último, D, o ferro. Símbolo Fe. Quantos prótons eles têm? 26. 26. Como eu sei que são 26? Porque está 26 ali no Z. Quantos elétrons ele tem? 26. 26 também, claro, porque é igual ao número de prótons. Quantos nêutrons ele tem? 12. Não é 12. Correto, Giovanni, são 30. Como eu sei que são 30? Porque o número de massa é 56 e o número atômico é 26, tá? Então, o número atômico mais o número de nêutrons tem que dar 56, é o mesmo raciocínio, tá? Então, alguém não entendeu por que é 30 aqui o número de nêutrons? Se o próton... Eu, mais ou menos. Tá, olha só. O número de prótons é 26, correto, Dani? Sim. Sim. E o número de prótons mais o número de nêutrons tem que dar quanto? É o número de massa. Prótons mais nêutrons é o número de massa. Então, o número de prótons mais o número de nêutrons tem que dar... Tem que dar os 56. 56. Por isso que o número de nêutrons é 30. Certo, João? Certo. Ô, professor, Pode falar. eu tinha feito, né, prótons 26, aí depois eu botei elétrons 26. Aí eu só peguei o 26, eu peguei o 56 e subtraí de 26 dele, que Sim. deu no resultado 30. Tá correto, é isso aí. E o Z e o A já tem. E a nossa representação aqui do ferro vai ser Fe. Qual é o número que vai na esquerda em cima? 56. 56. E embaixo? 26. 26. Ótimo. Tranquilo, pessoal? Não. É 26. Sim, é 26. 56 em cima, 26 embaixo. Ok. Certo, pessoal? Tá tranquilo? Sim. Sim. Então, beleza. Aqui na página 47, a gente vai fazer na próxima aula essa questão 6.
porque é isso aqui, ó, que a gente vai aprender a fazer nessa próxima aula. É importantíssimo para vocês, ok? Vamos precisar fazer isso aqui com muita calma. Alguém ficou com dúvida na aula da semana passada? Essa aula aqui sobre número de massa, número atômico. Conseguiram entender legal? Certo. O que acontece? Agora, nessa última aula, a gente vai aprender a fazer a distribuição eletrônica em camadas. Essa, pessoal, eu preciso que vocês tenham a máxima atenção. Porque essa parte que é onde chega, onde eu falei para vocês que se você não entender aqui, você não vai entender nada daqui para frente. Tá? Você precisa saber fazer essa distribuição, porque você precisa entender o que é a camada de valência, quantas camadas tem, para você passar a entender a tabela periódica. Por que que os elementos estão dispostos daquela maneira na tabela periódica. Tudo isso parte do que a gente vai aprender na aula dessa semana. Tá? E é uma aula que geralmente a gente leva 2, 3, 4 aulas presenciais para ficar legal, tá? Infelizmente, eu tive que condensar em uma aula de 25 minutos. Mas o bom de ser uma aula de 25 minutos apenas é que, de ser no YouTube, é que você pode voltar e rever a explicação, tá? Você não entendeu, você volta, revê a explicação lá, vê de novo, tenta fazer. Eu fiz algumas distribuições com vocês aí no fim da aula, então você precisa tá com isso muito bem sedimentado na sua cabeça para você conseguir fazer, tá? Então eu preciso muito do esforço de vocês nessa aula, tá? Eu peço assim muito para vocês porque é extremamente importante. Falem para os colegas que não estão aqui que essa aula é de extrema importância para vocês entenderem tudo que vai acontecer daqui por diante, ok? E tragam as dúvidas para terça que vem. Que aí, para quem não entendeu, eu posso explicar de novo aqui ao vivo. Tá? Tragam as dúvidas na terça. Não pode ficar com dúvida nisso. Não pode. E a gente não pode também estar aqui com 11 pessoas, 11 alunos na aula. 11 de 50. Porque aí vão ficar sem entender. Vão ficar sem entender. Tá? Mesmo estando vendo a aula lá, e a gente tem reparado também que da semana passada para essa semana, aliás, da semana anterior, tá, pode ser depois, vocês têm até domingo para ver essa aula. E eu reparei que, não só eu, como outros professores também repararam, que caiu a quantidade de alunos que entregaram as atividades, o tempo médio de visualização no YouTube está baixo, ou seja, a galera não está fazendo atividade mais, muita gente, né? Claro que tem aqueles mesmos que faziam e continuam fazendo. Agora, muitos deixaram de fazer e tem muitos também que não estão vendo as aulas do YouTube, estão entrando um pouquinho lá e tirando. Entra lá um pouco só para aparecer a visualização, mas não termina de visualizar a aula. Aí vai ficar sem entender. Tem gente levando na brincadeira. No começo, nas primeiras semanas, a galera estava levando a sério. Agora, de uma semana, da semana passada para cá, uma galerinha começou a levar na brincadeira, tá? Tem gente que já não tá, faz 2, 3 semanas que também não aparece aqui na nossa videoconferência. Tá, galera? A gente não está tendo aula, não é porque a gente não quer. Está acontecendo uma questão grave no mundo, a gente não está podendo ter aula, mas isso não quer dizer que não precisa levar a sério. Vocês precisam disso aqui, tá? Professor. Oi, Dani. Desculpa. Pode falar. Igual, sempre quando tem aula assim, o Giovanni, os meninos, assim, colocam no grupo dos formandos. Tipo, vai ter aula agora de tal matéria, tal. Aí a maioria do pessoal olha e não fala nada.
Igual ontem, eu coloquei avisando que a aula de matemática mudou o dia, ninguém falou nada. Então, tipo, eu fico um pouco apavorada com isso, porque eu tô apavorada, porque se já em sala de aula é difícil, imagine em casa, entendeu? Eu Uhum. fico o dia todo estudando e eu não consigo entender. Imagina essas pessoas que não estão nem aí, cara. Como é que vai ser no final do ano, sabe? Tipo, tá ocupado, não pode participar, mas pelo menos depois pergunta como é que foi a aula, o que o professor falou, se ele deu alguma explicação. Mas nem isso eles estão fazendo, né? Ah, mas ocupado como, gente? A gente tá, sabe, o pessoal não tá podendo sair de casa, tá todo mundo em casa, e se não tivesse em casa, ia estar onde? Na escola vendo aula, então não tem por que estar ocupado e não poder participar. E sabe quando isso vai fazer falta para vocês ano que vem? Essa matéria aqui de química, por exemplo, pô, se vocês já chegarem no ensino médio sabendo essa parte de química, isso vai ser uma mão na roda para vocês, vai ajudar demais. Professor, Fala, João. na verdade, esse ano já é um ano perdido. Se voltar, o bom seria que não voltasse as aulas esse ano, porque já foi perdido, a maioria não está participando. Eu digo, tipo, para quem está participando, não é um ano perdido, já é ganho. Por causa desse negócio do coronavírus, a gente não pode sair de casa, já não é mais quarentena, já tá virando um isolamento social, né? Uhum. E, então, isso daí, na verdade, isso daí já não vale mais a pena voltar às aulas, porque vai ser, tipo, ficar uns 3 meses de aula e depois vai sair tudo de novo. Não adianta, de que adianta? Não, ô, João, sabe que vale a pena voltar pelo seguinte, olha só, como eu falei para vocês semana passada, existe uma possibilidade de que as aulas voltem no dia 3 de agosto, correto? Se as aulas voltarem no dia 3 de agosto e até lá, ou seja, até o final de julho, a gente conseguir terminar o segundo bimestre, a gente vai começar no começo de agosto no terceiro bimestre. Então, o terceiro e o quarto bimestres vão ser normais, entende? Não, Então, não sim, é. mas Agora, para quem não está nem aí, realmente é perdido, porque aí vai chegar lá no terceiro bimestre, não vai entender as coisas e vai atrapalhar os outros. Vai atrapalhar quem está se esforçando agora. Entendeu? Isso. entendi. Mas eu digo Pode... também por mim, né, que é difícil entender o conteúdo em casa, a gente se esforça o máximo. Em algumas matérias a gente consegue entender, em outras não, porque não tem o professor ali, só tem o professor uma vez na semana. Quando a gente está Uhum. com dúvida, a gente tem que marcar a dúvida para perguntar para o professor. E às vezes a gente acaba até esquecendo. Tá. Então, pessoal, olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Primeiro lugar, até esqueci já. Caramba, esqueci o que eu ia falar. Não, peraí, eu vou lembrar. Tá, a dúvida. A dúvida, João, você não precisa esperar. Você pode mandar para o professor ali na plataforma, mandar mensagem na Positivo On, tá? Se você não quiser esperar terça-feira para tirar dúvida, ou esperar a aula do professor específico para tirar dúvida, pode mandar lá, pelo menos eu respondo, eu não entro todo dia lá. E outra coisa, a questão de entender em casa é mais difícil, não só por ser mais difícil da gente não estar junto ali na sala de aula, não é só mais difícil para vocês, para nós também é mais difícil explicar, porque eu nunca tinha dado aula online, não é tão fácil para mim gravar um vídeo no YouTube quanto chegar numa sala de aula. Então, isso dificulta também, porque não é só para vocês, para nós também é mais difícil, não é uma coisa que nós, professores, estamos acostumados, tá? Então, dificulta para os dois lados. Se é mais difícil para nós, obviamente vai ficar mais difícil para vocês, porque a gente não é a mesma coisa dar uma aula em vídeo ou dar uma aula presencial. Então, sabe, se não tiver o esforço de vocês, fica cada vez pior. Sim. Mas eu digo, tipo, eu envio algumas mensagens. Na tua matéria eu não tenho muita dúvida, porque ciências sempre foi. Eu sempre gostei de ciências. Até tu lembra, né? Do sétimo Uhum. ano. Então, só que eu digo, por exemplo, em matemática, eu mando pro professor, e às vezes o professor acaba respondendo depois da aula de vídeo dele. Porque
a gente não. Ele, professor também é gente, eles também têm vida, né? Vocês Ah, também ó, têm. muito tempo todo lá para ver as Então, mensagens. só que tem professores que demora até depois, e a gente. E também não fica olhando todo dia, como até o senhor falou. Então, Uhum. fica difícil da gente tirar dúvida pelo site. Sim. Aí, É, às vezes, ainda incomoda a Lena, coitada. Eu pergunto pra Lena coisas assim, ela me responde o máximo que ela consegue. não, o melhor realmente é o jeito mais fácil de tirar dúvidas é nessa aula nossa aqui, porque a gente conversa ao vivo, né? Se você pergunta e eu respondo e você ainda não entendeu, você fala na hora. Aí a gente já tenta uma outra forma de explicar. Fica como mais parecido com uma aula presencial realmente, tá? Mas eu vou pedir mais uma vez para vocês muita atenção na aula dessa semana. Se não entender, volta. O bom dessa aula é isso, você pode voltar, rever uma parte, tá? Rever a explicação, porque é extremamente importante. Não deixem de entender. Pode chegar com dúvida na próxima terça? Claro que pode chegar com dúvida na próxima terça, tá? Aí tira a dúvida com a gente, sem problema algum. Agora, tenta não chegar na terça-feira sem entender nada, porque aí vai ficar complicado, tá? Chega com as dúvidas, não entendi aqui, não entendi por que isso, não entendi como que coloca ali. Vai parecer complicado, mas quando você pegar o jeito de fazer, você vai ver que vai ficar bem fácil, tá bom? Mas prestem muita atenção nessa aula. Fala, Giovanni. Ô, professor, assim, eu sempre aprendi, não é desmerecendo o valor dos professores, realmente eu sei o quanto é difícil dar aula à distância, porque foi tão de repente, os queridos professores, foi tão de repente, ficaram sem preparo nenhum. Às vezes eu vejo até a professora de artes, ela fica toda vermelha, às vezes, fica gaguejando, porque ela fica meio ansiosa, tipo, a gente pede pra ela se acalmar, bebe uma água, assim. Ou seja, foi sem preparo, eu sei disso. Mas eu, assim, não é desmerecendo o esforço de vocês, mas eu sempre fui acostumado a estudar sozinho em casa. Eu consegui aprender sozinho em casa, eu tenho essa prática até hoje. Mas é óbvio, mesmo assim eu tenho aquelas dúvidas, eu anoto no caderno e faço a aula para vocês. Uhum. Aí faço a pergunta. Aí, em questão das videoaulas do YouTube, eu não tenho tempo, às vezes, durante a semana. Aí eu deixo tudo pro final de semana e tento assistir todas as videoaulas. E às vezes eu consigo. Tá? Não, é isso, dá, porque são 8 matérias. Cada videoaula ali é no máximo meia hora. Então, supondo que seja meia hora cada uma, você vai perder 4 horas só vendo aquelas aulas. Tá? Então, você não perde tanto tempo assim. Então, dá para ver tudo no fim de semana. Dá para ver tudo num dia só. Eu mesmo, para gravar, eu gravo minhas aulas tudo num dia só. Então, eu pego no domingo, eu gravo as 4 aulas da semana. Eu levo 3, 4 horas para fazer isso. Tá? Professor, tipo Fala, assim, Dani. desculpa interromper de novo. Não, pode Assim, falar. Acabar. aqui em casa, eu sempre faço as atividades toda tarde. Só que assim, às vezes demora, às vezes eu vou começar a ver lá pelas 5 horas da tarde. Porque eu tô tendo aula de manhã, óbvio. Uhum. Tenho aula de manhã e tudo mais. E aí eu vou almoçar. Depois de almoçar, eu ajudo a arrumar a casa. Óbvio, eu tenho que arrumar a casa. Aí depois, agora estão terminando lá em casa. Aí a gente vai ter que começar a fazer faxina lá na minha outra casa. Então, às vezes, Uhum. eu também não consigo, mas eu não consigo deixar a aula atrasada. Eu não gosto e não consigo enviar nada atrasado. Nunca gostei, nem pessoalmente. Sim, Mas até que tá sendo fácil para mim, assim, não de entender a matéria, mas de conseguir, como é que fala? Entregar a tempo, essas coisas. Atividade porque do dia 30 eu já fiz. Até porque agora você está tendo uma flexibilidade maior, então você, na aula presencial, você tem que ir todo dia de manhã na escola e fazer as coisas à tarde. Agora não, agora você tem esses horários de aula aqui, esses horários de videoconferência, mas o resto você faz no seu horário, no seu tempo, na hora que você pode, tá? Então, essa flexibilidade ajuda bastante a gente, ajuda você a fazer sua rotina, não atrapalha, tá? Então, você ter a flexibilidade de horário não é pior para você, é melhor. Tá? Então, isso ajuda você a não atrasar. Então, é meio que não tem nem justificativa
para atrasar as coisas ou para não fazer, tá? Se alguém não está fazendo nada, que eu sei que muita gente não está, desculpa, gente, mas é porque não quer fazer. Professor, Fala, João. algumas atividades minhas, ali a maioria tá atrasada, mas eu procuro enviar por foto pelas mensagens, porque eu não, é difícil para mim enviar pelo documento. Sem problema. Sem problema. Mas ali nas atividades está atrasada, mas eu enviei pelas mensagens. Não, mas ali, o que acontece? Ali na atividade vai ficar atrasada mesmo, mas a gente sabe que não tá. O importante para nós é receber, tá? Não importa por onde. Tanto é que na maioria das vezes eu mostro para, por exemplo, a professora de arte, ela veio cobrar uma vez de mim que eu tinha atrasado uma atividade. Eu disse para ela que eu não conseguia enviar pelo documento, só que daí eu mostrei para ela ainda pela aula de vídeo que eu fiz a atividade. Ela viu que eu fiz. Não, de boa. Pessoal, estamos chegando na hora. Alguém quer perguntar alguma coisa ou falar mais alguma coisa? Aproveita esse momento. Não, mais ninguém, ok. Então, por hoje é isso, pessoal. Vou pedir mais uma vez, então, atenção total para a aula dessa semana, tá? Já está lá desde ontem no YouTube. Vejam com calma, aprendam e tragam as dúvidas na terça-feira, beleza? Beijo para todo mundo. Até terça que vem, então. Se cuidem. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau.